Estranhos rumos, seguros roteiros, ódio e suicídio. Herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas, o homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo, embora as claridades arrebatadoras do futuro chamando-o para as grandes conquistas. Liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os lobos da razão é o grande desafio que tem pela frente. Onde quer que vá, encontra-se consigo mesmo. A sua evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas, em que o artista, o espírito, arranca do bloco grotesco a matéria, as expressões de beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Os mitos de todos os povos na história das artes, das filosofias e das religiões apresentam a luta contínua do ser libertando-se da argamassa celular, arrebentando algemas para firmar-se na liberdade que passa a usar, agressivamente no começo, até converter-se em um estado de consciência ética planificador, carregado de paz. Em cada mito do passado surge o homem em luta contra forças soberanas que o punem, o esmagam, o dominam. Gerado o conceito da desobediência, o reflexo da punição assoma dominador, reduzindo o calceta a uma posição ínfima, contra a qual não se pode levantar, se quer justificar a fragilidade. Essa incapacidade de enfrentar o imponderável, as forças desgovernadas e prepotentes, mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesmo. Obrigado mais a temer esses opressores do que a os amar, compelido a negociar a felicidade, mediante oferendas e cultos, extravagantes ou não, sente-se coibido na sua liberdade de ser, então rebelando-se, passando a uma atitude formal em prejuízo da real, a um comportamento social e religioso conveniente ao invés de ideal, vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou o exaltam como efeitos naturais de sua rebelião íntima. Ao mesmo tempo procurando deter os instintos agressivos nele jacentes, sem o saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. O ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada, converte-se em travo de amargura a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Antegozando o desforço, que é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral, da guarida ao ódio que o combure, tornando a sua existência como a do outro em um verdadeiro inferno. O ódio é o filho predileto da selvageria que permanece em a natureza humana. Irracional, ele trabalha pela destruição de seu oponente, real e imaginário, não cessando mesmo após a derrota daquele. Quando não pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vige. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada maquinária que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, digestivas, circulatórias, dando origem a futuros processos cancerígenos cardíacos cerebrais. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva que, não raro, corrói as engrenagens do emissor como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize em faixa de equivalência vibratória. Lixo do inconsciente, o ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Algumas escolas na área da psicologia preconizam como terapia a liberação da agressividade, do ódio, dos recalques e castrações, mediante a permissão do vocabulário chulo, das diátribes nas sessões de grupo, das acusações recíprocas, pretendendo o enfraquecimento das tensões, ao mesmo tempo a conquista da autorrealização, da segurança pessoal. Sem discutirmos a validade ou não da experiência, o homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos. Ser equipado com recursos superiores que viaja do instinto para a razão, desta para a intuição e, por fim, para a sua fatalidade plena, que é a perfeição. Uma psicologia baseada em terapêutica de agressão e libertação de instintos, evitando as pressões que coartam os seios humanos,
certamente atinge os primeiros propósitos. Se erguer o paciente às comeadas da realização interior, da identificação e vivência dos valores de alta monta que dão como objetivo e paz à existência. Assumir a inferioridade, o desmando, a alucinação é extravasá-los. Nunca sanar o mal, libertar-se dele, pois desnecessário. Se não é recomendável para as referidas escolas a repressão pelos males que proporciona, menos será liberar alguns aos outros agredindo, graças aos falsos direitos que tais pacientes requeram para si, arremetendo contra os direitos alheios. A sociedade considerada como castradora marcha para terapias que canalizem de forma positiva as forças humanas, suavizando as pressões, eliminando as tensões através de programas de solidariedade, recreio e serviços compatíveis com a clientela que a constitui. O ódio pressiona o homem que se frustra, levando ao suicídio. Tem origens remotas e próximas. Nas patologias depressivas há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo, sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo, disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Falhando a terapia profunda de soerguimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Todos os indivíduos experimentam limites de alguma procedência. Os extrovertidos, conquistadores, ocultam às vezes largos lances de timidez, solidão e desconfiança, que têm dificuldade em superar. Suas reuniões ruidosas são mais mecanismos de fuga do que recursos de espairecimento e lazer. Os alcoólicos que usam as músicas ensurdecedoras que os aturdem encarregam-se de mantê-los mais solitários, na confusão, do que solidários uns com os outros. As gargalhadas que são esgares festivos substituem os sorrisos de bem-estar, de satisfação e humor, levando-os de um para outro lugar nenhum, embora se movimentem por cidades, clubes e reuniões diversas. O ser humano deve ter a capacidade de discernimento para eleger os valores compatíveis com as necessidades reais que lhes são inerentes. Descobrir a sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e coletiva, posta a benefício da vida. As transformações propõem certezas que devem ser enfrentadas naturalmente, como as oposições, e os adversários encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos nem ódios, ou fugas para o suicídio. O homem que progride cada dia ascende, não sendo atingido pelas famas dos problematizados, que o não podem acompanhar, por enquanto, no processo de crescimento. Alcançado o acume desejado, este indivíduo está em condições de descer, sem diminuir-se, a fim de erguer aquele que permanece na retaguarda. Ora, para alcançar-se qualquer meta, em especial da paz, torna-se necessário um planejamento, que deflui da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. O planejamento precede a ação e desempenha papel fundamental na vida do homem. Somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejos de esforço, podem planejar para o bem, o êxito, a felicidade. Joana de Ângeles.